Meu querido, minha querida, você sabe que nós, embora iniciemos hoje o ano civil, o ano da igreja, nós já o iniciamos há quase 2 meses. Ao iniciarmos o ano da igreja, nós vivenciamos um primeiro tempo, porque também você sabe que o ano da igreja é dividido em tempos. E agora estamos vivendo o segundo tempo deste ano de celebrações, tempo do Natal. Também dissemos, na solenidade do Natal do Senhor, na noite de 24, que o Natal é uma solenidade tão central em nossa fé, que a ele a igreja dedica uma oitava. Ou seja, todos os dias que sucedem o Natal até o dia de hoje, são considerados dia do Natal do Senhor. Por isso também inaugurei a Santa Missa de hoje, desejando a você um Feliz Natal. A oitava do Natal nós concluímos hoje, mas o tempo do Natal ainda tem 15 dias mais ou menos, para que então nós iniciemos um terceiro tempo. E assim os dias vão passando e nós crescendo em graça à medida em que vamos participando dos mistérios da nossa fé, da celebração dos mistérios da nossa fé. O tempo do Natal, o dia do Natal, nos faz olhar fixamente e contemplar o mistério de Deus que se fez ser humano, de Deus que se humanizou. Dissemos lá na noite de 24 que nós somos a única expressão religiosa em toda a história da humanidade que diz algo do gênero. Não é que nós dizemos que Deus ficou muito perto de nós. Não, nós dizemos que Deus, o Todo-Poderoso, se fez ser humano, pessoa humana. E este mistério é tão grande que nós temos a necessidade, a nossa vida consiste em contemplar. O que significa contemplar? Procurar identificar, perguntar, crescer no amor. Diante deste mistério, Deus se fez ser humano. Dissemos ontem à noite, na missa da passagem de ano, que é justo, e a celebração de hoje, ela vai, de ontem à noite de hoje, é a mesma celebração, ela vai nos levar a contemplar a bênção de Deus. Por isso, a primeira leitura de hoje, nós nos recordamos da bênção. O Senhor falou a Moisés dizendo: ao abençoar os filhos de Israel, dizei assim. E aí nos dá uma fórmula da bênção. O salmista, dirigindo-se ao Senhor, diz que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, que a sua face resplandeça sobre nós. E será o autor da carta aos cristãos da Galácia e o próprio Evangelho que vai nos dizer que a bênção de Deus não é algo que Ele nos dê, por mais importante que ela seja, mas é Ele mesmo que se derrama sobre nós, que veio morar entre nós. Portanto, ao contemplarmos Jesus, estamos contemplando a bênção de Deus. E dizíamos ontem à noite, é tudo isso que nós pedimos. Para encerrar um ano e iniciar um outro. A bênção do Senhor, que outra coisa não é que seu Filho feito ser humano. Hoje, no Evangelho, o mesmo da noite de ontem, nós temos uma imagem que vai nos acompanhar durante todo o tempo do Natal, a imagem do presépio. E é muito interessante nós observarmos o que se desenvolve em torno deste ambiente e desta situação. Porque são, a começar de seu pai e sua mãe, são pessoas de diversas naturezas e de diversas condições que se aproximam do menino e que contemplam. O presépio é uma perene atitude de contemplação. Olham para a criança e contemplam Deus ali.
O presépio é sempre, portanto, um convite a nos aproximarmos do mistério. Hoje, por exemplo, nós vimos os pastores da região, aqueles trabalhadores rurais, no campo ali, que se aproximam daquele acontecimento e contemplam o menino. E na semana que vem, já como diz os jovens aí dando spoiler, na semana que vem nós veremos os reis que vêm do Oriente para fazer a mesma coisa, contemplar. E no centro desta contemplação, e por isso a celebração de hoje dedicada a ela, está a Virgem Mãe de Deus. E aí no versículo 19, veja aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo, Lucas 2,19, está um dos mais belos versículos desta narração. Quanto a Maria, a Mãe de Deus, que celebramos hoje, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Esta é a grande e verdadeira atitude que marca a vida de quem crê. Porque, meus queridos, não basta nós admirarmos Jesus. Há muita gente que o admira, porque sim, ele é admirável. Mas ele não é só admirável. Não basta admirarmos Jesus, é necessário que a gente gradativamente mergulhe no mistério de quem ele é. Se aproxime cada vez mais do mistério que ele é, do mistério que nele se encerra, e isto é decisivo para toda a nossa vida. O decisivo eu já disse. Posso contar uma história para vocês? Só para dar Posso ou não? Porque de repente você fala, não, já deu, padre, aí eu volto. Mas é porque ela será um exemplo de quanto decisiva é esta confissão de fé, que ninguém faz se não se aproximar cada vez mais dele. Essa história que conta é uma história real também. Ontem disse que o que falei, os exemplos que dei ontem à noite, eu os dei em profundo respeito às pessoas que creem diferentemente de nós. E a história que vou contar agora também, em profundo respeito. Até porque o respeito nos leva a trabalhar para que pessoas que creem diferente de nós possam continuar acreditando. Tenham a liberdade de fazê-lo. Nós, respeitar uma pessoa que crê diferentemente de nós não significa dizer que eu preciso crer do jeito que ela crê. Não, significa garantir que ela continue crendo, se assim o desejar, e eu entender a beleza do que creio. E se ela olhar para o que creio, para o meu testemunho e se encantar por isso, aí o que acontecerá é o que o Papa Bento XVI disse para nós quando esteve aqui em Aparecida do Norte, abrindo a conferência dos bispos. Ele disse, a igreja não cresce por proselitismo, ela cresce por atração. Então, o que vou dizer em respeito a quem crê diferentemente de nós, pedindo a Deus que lhes assegure o direito de crer, mas é para falar da beleza do que nós cremos. Eu tenho na minha família um primo que é espírita, mas não só simpatizante não, é um espírita dedicado, ele vive desta profissão de fé. E certa vez nós conversávamos em casa sobre diversos assuntos. E chegou o momento em que nós nos perguntamos um ao outro, mas quem é Jesus para você? Porque ele admira muito Jesus, ele fala muito de Jesus, e de alguma forma ele ama Jesus. E aí eu perguntei a ele, mas quem é Jesus para você? E ele me deu uma resposta muito interessante. Ele disse assim, olha, Maurício, Jesus para nós é um espírito, primeiro ele disse,
é um modelo que nós devemos seguir. E eu achei isso bonito. Mas perguntei, mas modelo de quê? E aí ele foi aprofundando. Aí ele diz, é um espírito de luz. E o que é um espírito de luz? Perguntei para ele. Ele diz, é alguém que alcançou, nas suas diversas trajetórias, uma condição de luz. Então, ele viveu tão bem a vida dele, ou na linguagem, né, desta profissão de fé, ele viveu tão bem a vida dele, que, ou as vidas que ele teve, que ele alcançou a luz. E nós, continuava esse meu primo, nós que estamos vivendo as nossas vidas, sucessivas vidas, queremos nos esforçar, como ele se esforçou, para alcançar essa luz. Aí eu disse assim para ele, meu querido, aqui está a nossa profunda, abissal diferença. Porque para nós ele não é um espírito de luz. Disse para ele, para nós, ele é Deus que se fez gente. Aí ele falou, não, para nós não. Assim, então, aqui, disse eu a ele, e ele a mim, né, está a nossa diferença. Para nós, cristãos, ele é Deus que se fez ser humano. Mas olha só os desdobramentos disso. Porque muda tudo. Muda tudo. São diferenças assim, há um abismo entre uma afirmação e outra. Por quê? Porque para o meu primo, o processo da nossa realização está só nas nossas mãos. E nós vamos viver quantas vidas forem necessárias, até que a gente alcance essa luz. Mas esse alcance da nossa luz, ele é realizado por meio de quê? Do nosso esforço apenas. E por isso, quantas vidas forem necessárias. 2, 3, 4, 10, 20, 30, até que me esforçando e pagando tudo, eu vou alcançar a luz. Está coerente com aquilo que ele diz que é Jesus. Mas para nós a realização da nossa vida, aquilo que nós chamamos de salvação, não vem somente do nosso esforço, de sucessivas vidas. E aí está uma outra diferença que já digo já. Mas não vem somente do nosso esforço. Por quê? Porque nós temos, dizíamos nós ontem à noite, um Salvador. O fato dele ter assumido a nossa vida foi justamente para nos salvar, para nos trazer a luz. A nossa salvação vem dele. Ele é a condição pela qual eu conseguirei me realizar, ser feliz e ser salvo. E aliás, olha como são coisas diferentes. É por isso que esse meu primo acredita em várias vidas. Porque se nessa não deu, e assim a gente vai, porque uma hora a gente vai, se teve gente que alcançou, para ele é Jesus, né? Uma hora nós vamos alcançar isso. Esta é a esperança que ele nutre. Mas para nós não. Existe esta vida sagrada, bela, bonita. E é nesta vida que, abrindo-nos ao Salvador, nós alcançaremos a vida dele. Por isso é decisivo eu não só admirá-lo, mas eu entender quem ele é. E isso faz com que eu enxergue a minha vida e a vida humana de uma maneira diferente. A oportunidade que esta vida me oferece de uma maneira diferente, decisiva. E por isso, não posso dizer que tanto faz crer nisso ou naquilo. Repito, cada um tem a liberdade de fazer suas escolhas e nós precisamos garantir que cada um a faça na liberdade. Mas dizer que tanto faz não é verdade. Porque, repito e termino,
Porque esta minha contemplação, esta minha pergunta de quem é este menino, ela será decisiva para que eu admita sobre a minha vida uma visão, um procedimento, um testemunho que me qualifique como o que recordava a segunda leitura, filho de Deus. Meus queridos, se nós tivéssemos tempo aqui, e o padre gosta de falar para Chuchu, eu poderia ficar dando outros exemplos de como é determinante entender quem Ele é. Nós temos inúmeros exemplos, inclusive atuais, mas vamos ficar nesse. Portanto, nesse primeiro dia do ano, vamos pedir essa graça ao Senhor, a graça de admitir sobre nossa vida uma atitude de contemplação, que não será somente no Natal, porque este menino cresceu. A liturgia vai nos dizer do crescimento dele. Uma atitude de contemplação para a nossa vida, como diz a Escritura, olhos fixos em Jesus. Olhos fixos nele. E toda a nossa vida deve ser um esforço de contemplação amorosa, de nos aproximar deste mistério de Deus feito homem. E é a partir desta contemplação, desta aproximação, que eu vou me formando como gente, como cristão, como católico. Que Deus abençoe essa nossa experiência, que queremos retomar neste primeiro dia do ano. Nós pedimos tudo isso em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.